Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Faz um tempinho que eu não apareço aqui para conversar com vocês através de vídeo, mas tenho algumas coisas pra gente conversar, principalmente agora nessa reta final do ano, né? E uma das coisas é um devocional que eu estava fazendo e Deus falou muito comigo, principalmente se tratando de um novo ano, de novas coisas que estão acontecendo. E eu não podia deixar de vir aqui compartilhar com vocês e expor isso para vocês, porque da mesma forma como me impactou e falou muito comigo, isso também pode falar muito com vocês e impactar a vida de vocês. Tá lá em João 2, eu vou ler aqui para vocês e depois eu vou conversar sobre os pontos que me chamaram a atenção nessa passagem, tá bom? Jesus vai a um casamento. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "O vinho acabou." Jesus respondeu: "Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer, ainda não chegou a minha hora." Então ela disse aos empregados: "Façam o que ele mandar." Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de águas. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: "Encham de água esses potes." E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: "Agora tirem um pouco da água destes potes." É difícil falar pote, né? "E levem ao dirigente da festa." E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom e depois que os convidados já beberam muito, servem um vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho." Jesus fez seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Que bacana, né? Esse texto, ele já começa falando que foi o primeiro milagre que Jesus fez. E eu quero... Esse texto não é um texto de nenhuma novidade, não é nada assim, algo que... Meu Deus, de onde que ela tirou isso? É um texto muito comum, muito falado, muito pregado. Porém, existem algumas coisas nesses versículos que me chamam a atenção, destacam assim, algumas coisas que devem ser lembradas, que devem ser levadas em consideração. E eu vou colocar alguns pontos, conversar com vocês sobre alguns pontos que eu anotei, que é importante e que esse texto nos ensina. A primeira coisa é que Jesus foi convidado para essa festa. Isso chama atenção porque a Bíblia mesmo fala que a mãe de Jesus e os seus discípulos foram convidados para a festa. E a primeira coisa que a gente precisa parar para pensar é se de fato a gente tem convidado a pessoa de Jesus para estar conosco, onde quer que estejamos, né? Na nossa vida, na nossa casa, com a nossa família, no nosso negócio, na nossa empresa, no nosso trabalho. Será que Jesus de fato está com a gente? Será que a gente tem convidado Jesus para estar no ambiente onde que nós estamos? Essa é uma primeira interrogação para que a gente possa refletir. A segunda coisa que chama muita atenção nesse texto é que a mãe de Jesus conhecia Jesus. A mãe de Jesus sabia quem Jesus era, sabia do que ele era capaz de fazer, o poder que ele tinha para agir e para fazer e para mudar a história, para mudar um contexto, para mudar uma situação. E é nesse momento que a mãe de Jesus pede para ele, fala: "Jesus, aconteceu essa situação aqui e, né, acabou o vinho e você sabe que numa festa judaica, de casamento judaico, eram dias de festa. E se acabava o vinho, tipo, acabava tudo, entendeu? Não tinha mais festa sem vinho." E esse casamento, nessa situação de que acabou mais ou menos na metade da festa. Então, assim, Jesus dá um jeito que senão a festa de casamento vai acabar aqui. E Maria conhecia Jesus, conhecia o poder dele e principalmente conhecia o coração de Jesus, porque Jesus responde ela, e até algumas pessoas acham que Jesus foi meio rude, né, com a mãe dele. Jesus estava colocando ela no lugar dela, falando: "Mãe, peraí,
Eu sei que eu tenho poder para fazer, porém eu não tô na minha hora, não tá na minha hora ainda de fazer as coisas que eu preciso fazer, né? Mas mesmo assim, Maria conhece o coração de Jesus. E é por isso que ela vai e fala para os servos: faça tudo o que ele pedir. Então isso é muito interessante, né? O quanto a gente conhecer quem é Jesus, a gente conhecer o poder que Jesus tem, faz com que tudo mude. Você percebe que não foi nem o noivo nem a noiva que foi pedir, porque de fato talvez eles nem conheceriam ali Jesus e o poder que ele tinha, porque como ele falou, ele ainda não tinha se manifestado, né? Mas Maria conhecia Jesus, e conhecendo Jesus, ela sabia do poder que ele tinha. E aqui entra dois adendos, né? Duas situações. A primeira é: conheça Jesus, conheça o coração de Jesus, e a segunda coisa é: entenda o poder que você tem em pedir algo para Jesus, em clamar a Jesus algo, o poder da sua palavra. Entenda o poder. Se Maria não tivesse falado nada, a festa teria acabado ali. Mas Maria falou, Maria chamou Jesus e falou: Jesus, resolva essa situação, uma situação chata, não é legal? Resolve, eu sei que você tem poder para resolver. Então, assim, isso cai até para nós como mulher, de entender o poder da nossa palavra, o poder que a gente tem sobre até manifestar o poder de Jesus sobre a nossa vida, o poder que a gente tem através da nossa fala. Quando nós falamos, quando nós comunicamos, nós trazemos esse poder pra gente, porque a gente sabe do poder que Jesus tem. Então, sempre quando você passar por uma situação, entenda que a sua palavra, que o seu pedido tem poder, independente do que esteja acontecendo. E uma terceira coisa que a gente pode considerar nesse ponto aqui é: Jesus estava na festa, Jesus havia sido convidado para participar da festa, mas o fato de ele estar ali somente não isenta a vida daquele casal de ter problemas, de passarem por situações, por adversidades, talvez por erro deles mesmo, por não ter calculado a quantidade de vinho necessária e ter comprado a quantidade de vinho necessária, ou talvez por qualquer outra situação que poderia ter acontecido. Jesus estava ali de fato, mas isso não isenta a gente de passar por situações, passar por momentos difíceis. O que muda é, a partir do momento que a gente tem uma pessoa para poder pedir para Jesus, para poder falar para Jesus o que está acontecendo na nossa vida, tudo muda. Talvez aqui que entre o ponto principal. Às vezes a gente, principalmente nós como cristãos, a gente acha que assim, nunca nada vai acontecer de ruim na minha vida vai ser sempre perfeita. Por exemplo, eu nunca vou ter uma depressão. Por quê? Porque eu sou cristã, isso não faz sentido para quem é cristão. E de fato não é isso que acontece. Quando nós convidamos Jesus para fazer parte da nossa vida, Jesus faz parte da nossa vida sim, mas ele mesmo declarou que o mundo jaz o maligno, as coisas ruins vão acontecer, a gente vai passar por tribulação. A única diferença de uma pessoa que passa por tribulação estando com Jesus para uma pessoa que passa por tribulações sem estar com Jesus é que quando nós estamos com Jesus, nós temos fácil acesso a ele e temos o poder de pedir, de clamar, de orar e de realmente verbalizar para Jesus aquilo que a gente quer, que a gente precisa. E conhecendo o poder de Jesus, conhecendo quem ele é, a gente recebe aquilo que a gente tem para receber. A gente passa por tribulação, mas a gente tem um Salvador que pode interferir na nossa história, que pode agir na nossa vida. Então esse é um ponto muito importante. Outras coisas que esse texto traz, que é muito poderoso pra gente. Eu não sei se vocês perceberam ali, mas a Maria fala para os servos que são daquela casa obedecerem tudo que Jesus pede. E aqui entra uma situação muito interessante, né? Se esses servos não tivessem obedecido a Jesus, será que o milagre teria acontecido? Que Jesus fala para eles: peguem o balde daqui, peguem ali esses potes de água, né? E encham. E essa é uma parte difícil, não sei se você entende o que é, mas se tratando daquela situação, eles iam até um poço, enchiam água no poço e tinham que trazer o balde até a festa. Não era uma tarefa fácil, assim, vou aqui, ligo a torneira e pronto. Não era isso, né? E ele fala que até 120 litros de água, isso é pesado, dá em torno ali de 70, 80, pelo que eu tava estudando, quilos naqueles baldes quando eles estão cheios, né? Então, assim, era muito pesado, era uma tarefa difícil, e a tarefa difícil fica com a gente. A tarefa difícil fica com os servos, e é na nossa obediência de fazer aquilo que muitas vezes não é fácil. Muitas vezes aquilo que Jesus pede da gente não vai ser fácil. Não vai ser tipo assim,
Pisquei o olho e o milagre que eu queria tanto aconteceu. Às vezes a gente vai ter que passar por um processo, o processo é de ir lá, encher um negócio de água, trazer de volta, passar talvez por momentos de dor, de desconforto, para que o milagre possa acontecer. E aqui entra uma pergunta muito para nos fazer refletir mesmo. Aonde que aconteceu o milagre? Em qual momento que Jesus transformou aquela água em vinho? A Bíblia nos conta, a Bíblia nos mostra, em determinado momento Jesus pega a água e transforma em vinho. Não. E é isso que é o principal que eu quero deixar para vocês nesse vídeo. O milagre está no movimento. O milagre está enquanto aqueles servos vão, enchem aquele pote de água, trazem para Jesus. Jesus nem chega perto da água. Jesus fala, leva lá para o mestre-sala. O mestre-sala que vai provar. E quando ele prova, ele vê que... Opa, o que é isso? Que vinho é esse? E a Bíblia fala que o mestre-sala não sabia de onde que tinha vindo aquele vinho, mas os servos sabiam. Então, aonde que acontece o milagre de Jesus? Acontece no movimento. E é essa palavra exatamente que Deus me trouxe forte no meu coração em 2024. Tudo acontece no movimento. Jesus vai fazer. Não, Jesus vai fazer, de fato vai fazer. Mas ele vai fazer enquanto nós estivermos em movimento, enquanto nós estivermos nos movimentando. Então, para 2024, movimente-se. Não fique parado esperando que algo aconteça, que algo caia do céu. Esteja em movimento, esteja buscando coisas novas, esteja buscando pessoas novas. Se você tem um sonho, vá atrás desse teu sonho, vá estudar a respeito desse teu sonho, vá investir nesse teu sonho, esteja em movimento, não fique parado, porque até água, quando fica parada, ela apodrece, ela estraga. Então, a palavra-chave desse texto é: o milagre está no movimento. Mais duas coisas importantes para a gente conversar sobre esse texto, que são chaves. Uma delas eu não anotei aqui, mas eu lembrei e vou falar também. A primeira coisa é: o melhor está pro final. Quando aqueles servos entregam o pote pro mestre-sala, o mestre-sala prova aquele vinho, aí ele fala: todo mundo serve primeiro o melhor vinho. Por que que todo mundo serve primeiro o melhor vinho? Porque todo mundo sóbrio, todo mundo consegue degustar, consegue sentir o sabor daquele vinho. E é por isso que o primeiro vinho é sempre colocado primeiro, né? O melhor vinho é sempre colocado primeiro, para que as pessoas ainda sóbrias consigam tomar e sentir a qualidade daquele vinho. Depois que, né, já beberam muito, já não estão lá tão sóbrios assim, eles colocam um vinho que não é de tão boa qualidade, porque a pessoa já não vai mais sentir, entende? E aqui o mestre-sala fala: o melhor vinho fica pro final. O que que isso significa? Que significa que Jesus, sabendo dessa situação onde que as pessoas que estavam ali já não sentiriam o gosto, já não estariam nem aí pro sabor do vinho, pra qualidade do vinho, ele poderia ter feito qualquer vinho, entende? Um vinho de uma qualidade inferior. Mas se tratando de Jesus, nada do que ele faz é inferior. Nada do que ele faz é mais ou menos, é ruim. Ele sempre vai dar o melhor dele. E o melhor dele sempre fica pro final. Sabe? Às vezes a gente acha que tá vivendo uma coisa boa e de fato nós podemos até estar vivendo algo bom. Mas quando nós caminhamos com Jesus, nós precisamos entender que o melhor está pro final. O melhor sempre é no final. E isso se mostra muito quando a gente passa, por exemplo, por um final de ano, por uma virada de ano, como nós estamos passando agora. A gente consegue perceber que o quê? Quantas coisas boas a gente já viveu nesse ano. E se a gente for fazer uma retrospectiva, parece que cada ano que passa a gente vive melhor, vive experiências novas, vive momentos melhores. E a gente tem expectativa para que o próximo ano sempre vai ser melhor. E assim por diante, tudo isso vai acontecendo, a nossa família vai crescendo, a gente vai crescendo financeiramente, a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai crescendo emocionalmente, a gente vai crescendo em conhecimento, intelecto, e tudo isso a gente vai crescendo e tudo isso sempre fica o melhor pro final. A gente sempre vai vivendo as coisas e quanto mais a gente vive, mais a bondade de Deus, mais a graça de Deus alcança a nossa vida, mais as coisas vão melhorando. Não estou dizendo que nós não vamos passar por dificuldades, volto a dizer, apesar de Jesus estar naquela festa, a dificuldade veio, a situação veio, mas Jesus estando lá, ele pode fazer algo novo, ele pode fazer algo diferente. E por último, e talvez a coisa mais importante que esse texto tenha a nos ensinar, está lá no final. Eu até peguei uma nova versão pra gente poder ler, porque ela fala ainda melhor. Isso que eu quero falar pra você. Se a gente for parar pra pensar no começo do texto, quando Jesus ouve da mãe dele que o vinho acabou, ele fala: não é chegada a minha hora.
Mas mesmo assim, ele vai lá e faz o milagre acontecer. E a pergunta que fica é por que Jesus fez aquele milagre? Sabendo até ele mesmo que não estava na hora, né, de ele começar a manifestar a glória dele, manifestar quem ele é, né? Por que ele fez? Por que Deus faz milagres, né? É uma pergunta muito importante pra gente se fazer, principalmente quando a gente necessita de um milagre. Qual a motivação do coração de Deus em fazer um milagre? E aqui ele fala, no primeiro milagre que Jesus faz, a Bíblia já nos traz o motivo que leva o coração de Jesus a agir. Esse começo de milagres fez Jesus em Caná da Galileia. Então tá falando da região onde que ele fez. E manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então aqui tá a resposta do porquê que Jesus faz milagres. Jesus faz um milagre, todo milagre não tem a ver com a festa, não tem a ver com Maria, não tem a ver com os noivos que estavam se casando, não tem a ver com nada disso, né? Jesus faz o milagre com dois motivos. O primeiro é para manifestar a glória dele, para que as pessoas conheçam quem Jesus é, e as pessoas conhecendo quem Jesus é e qual é o poder que ele tem, quem de fato Jesus é, quem o enviou, as pessoas possam crer nele. Então, sempre quando a gente vai viver o milagre de Jesus, a gente tem que ter em mente isso. Jesus pode fazer esse milagre? Ele pode fazer todas as coisas e qualquer coisa, ele pode fazer. Mas esse milagre vai manifestar a glória dele? Manifestando a glória dele, as pessoas poderão crer nele? Esse é o objetivo final do milagre de Jesus. É manifestar quem ele é e manifestando a glória dele, as pessoas podem ver quem ele é e crer nele a partir disso. Isso não significa que Jesus irá fazer todos os milagres. Por exemplo, se uma pessoa está prestes a morrer, Jesus, ou uma pessoa vai lá e ora por ela, crendo que de fato Jesus pode, né, manifestar a glória dele e as pessoas podem vir a crer nele a partir desse milagre. Jesus é obrigado a fazer esse milagre? Não necessariamente. Jesus não é obrigado a fazer esse milagre, até porque se fosse assim, muitas pessoas viveriam aí 100, 200, 300 anos, porque sempre teria alguém orando para que elas não morressem, né? De fato, nós vamos morrer. Mas não se tratando dos milagres que Jesus não faz, porque ele não é obrigado a fazer todos, e não vai fazer todos, nem mesmo enquanto ele esteve aqui na Terra, ele fez todos os milagres, ele não curou todo mundo, ele não ressuscitou todo mundo. Aqui a gente ouve a história de duas pessoas que foram ressurretas, né? Lázaro e aquela menina, os dois únicos milagres que eu me lembro agora de ressurreição descrito na Bíblia. Mas aí eu te pergunto, será que nos 3 anos de ministério de Jesus, só essas duas pessoas morreram? Não, com certeza outras pessoas morreram e Jesus não ressuscitou. Ou nos 3 anos de ministério de Jesus, será que só aquelas pessoas que foram curadas por Jesus eram de fato as pessoas que estavam precisando de uma cura? Com certeza não. Várias e várias outras pessoas também estavam precisando de uma cura e não foram curadas por Jesus. Mas não é essa a questão, né? Como eu falei no início, não significa que nós não vamos passar por situações difíceis enquanto nós estivermos com Jesus. Mas significa que o quê? Se você receber um milagre de Jesus, sabe que esse milagre tem 2 objetivos. O primeiro objetivo é manifestar a glória dele e o segundo motivo é para que as pessoas possam vir a crer em Jesus a partir da glória dele manifesta na sua vida através de um milagre. Aconselho você a pegar João 2 e ler, estudar e mergulhar mesmo nesse acontecimento, nesse primeiro milagre de Jesus e pedir para que Jesus, a partir disso que foi exposto para você, possa manifestar na sua vida, manifestar no seu coração, trazer uma palavra de ânimo, de renovo. Não sei o que você espera, o que você precisa para esse próximo ano, mas Jesus sabe, né? Então, peça para Ele, né? Clame a Ele e que de fato Jesus tem poder para fazer. Bom, no mais, um beijo pra vocês e logo mais eu apareço novamente porque a meta agora para 2024 é compartilhar ainda mais com vocês, tá bom? Um beijo.